acho muito bonito como os livros sempre acabam encontrando a gente. Eu sempre quis ler Walter Ugumãe, mas nunca sabia por onde começar e também não parei pra pesquisar sobre isso. E um dia, o meu web colega do Leite estava vendendo a biblioteca dele e contra mim estava entre os livros que ele estava vendendo. Li a sinopse e achei que fazia sentido. E eu acho que eu não poderia ter começado por outro livro que não esse daqui. Walter Ugumãe nasceu na Angola, mas as histórias dele falam muito sobre Portugal. A família dele é portuguesa. Ele cresceu em Portugal, então a cultura dele é realmente muito portuguesa. Então eu tô pensando em considerar esse livro aqui como o livro que representa Portugal no meu projeto de ler um livro de cada país do mundo. Aqui ele vai contar a história da infância dele, da família, como os pais se conheceram. E logo de cara eu tive certeza que ele é um ótimo contador de histórias. O olhar dele é muito sensível, muito poético. E aqui, trazendo essas histórias de criança, ele traz a ingenuidade, aquele olhar criativo que só uma criança pode ter. Meu capítulo favorito é aquele que ele fala do irmão dele, Casimiro, que morreu há 1 ano de idade, que ele chama de menino horizontal, porque enterrado ele acabou passando o resto do tempo na horizontal. E ele fala sobre como esse irmão vive na memória dele, da família, e um amor e uma saudade que ele nutre por uma pessoa que ele nem chegou a conhecer, mas que ainda assim está presente em cada ação da vida dele. Aqui ele também fala muito sobre o ato de escrever, a paixão que ele tem pelas palavras, e eu me identifiquei demais. Teve até uma newsletter que eu escrevi uma vez sobre o ato de escrever, que eu tentei fugir muito disso, fingir que eu não gostava, mas que eu gosto pra caramba. E como na minha cabeça, escrever um texto é misturar um monte de palavra, como se fosse um quebra-cabeça, e você vai tentando encaixar uma na outra até que faça algum sentido. E Walter Ugumãe fala algo muito parecido, que as palavras antes não têm nenhum sentido, e quando combinadas elas acabam trazendo outro significado, uma mensagem. Tem uma passagem que deixa muito claro esse amor dele pelas palavras, e a ingenuidade do olhar de uma criança. Ele conta pra gente sobre uma competição que teve na escola. Quem levasse o maior número de provérbios ganharia um chocolate. Ele acaba ganhando e leva esse chocolate pra família dele, e ele sente que ali ele teve uma grande contribuição para aquele núcleo, e que ele estava sustentando a família dele, os pais, os irmãos. E aí ele escreve: a certeza de que as palavras respondiam à minha natureza estava muito definida. As palavras haveriam de ser o alimento e a saúde, haveriam de ser o futuro. Haveriam de ser a família quando nem a família pudesse estar presente, pudesse entender ou lembrar. E no fim, as palavras realmente acabaram virando isso na vida dele, né? Virou o grande sustento, a grande matéria-prima dele. Eu achei muito bonito como essa conexão tá lá no início da vida dele. Tem outro ponto muito legal sobre ler esse livro, que é ver como a cultura brasileira faz muita parte da vida dos portugueses. Ele cita novelas, Sônia Braga, Tony Ramos, a música brasileira, Roberto Carlos, Caetano Veloso. Até Jô Soares era uma figura que a família dele se reunia pra assistir na TV. E isso comprova pra gente como o que a gente cria aqui no Brasil é muito potente, é de muita qualidade e a gente acaba não dando valor. Minha única questão com esse livro é que eu não senti que ele era um passatempo. Porque a escrita dele é muito poética, é muito sensível. Você precisa ter uma dedicação ali pra ler o que tá sendo colocado aqui. Se preparar um pouco pra pegar o livro, sabe? Eu não conseguia ler entre duas atividades. Tipo, tenho 10 minutinhos aqui, eu vou ler. Não, eu tinha que sentar e de fato consumir, entrar naquela narrativa. Mas quando você começa a entender, vai dando um quentinho no coração de se identificar com aquilo, vivendo o que ele viveu ou não, a gente consegue se identificar com aqueles sentimentos, com a história, consegue mergulhar naquele imaginário dele. Eu achei muito curioso como uma autobiografia desse autor acabou sendo meu primeiro livro e um livro que eu gostei demais e que agora fez com que eu tivesse vontade de ler vários outros romances dele. Tipo assim, eu botei várias coisas na minha lista. E me conforta muito saber que ele ainda tá vivo. Porque na minha cabeça, ele já era muito mais velho, ele já tinha morrido. Ou seja, eu posso te conhecer, Walter Ugumãe, pelo amor de Deus. Ei, me chama pra, sei lá, tomar um café, vamos bater um papo. Adoraria conversar com você, eu tenho certeza que você ia me trazer muitos ensinamentos.